21 de março, meditação no café com Deus Pai. Há milagres para quem crê, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Mateus capítulo 14, versículo 19. Na narrativa da multiplicação dos pães e peixes, Jesus desafia os discípulos a fornecerem comida para a multidão. Incapazes de compreender a missão, questionam como isso seria possível. Eles então conseguem 5 pães e 2 peixes, uma quantidade claramente insuficiente para o número de pessoas que ali estavam, mas não contavam com o grande milagre operado por Jesus. A Bíblia é repleta de milagres incríveis que edificam nossa fé e demonstram o poder de Deus. Porém, é necessário compreender que eles não acontecem aleatoriamente, mas sempre carregam um propósito. Eles não se restringem a apenas intervir em uma situação momentânea, mas trazem profundas lições, ensinamentos e mudanças de rumo. Saiba que os milagres vêm quando nosso coração está alinhado ao de Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que quando pedimos algo de acordo com a vontade do Pai, Ele nos ouve. Por isso, é essencial alinharmos nossa vontade à dele para alcançarmos o milagre. Penso que, se recebêssemos tudo aquilo que pedimos a Deus, as coisas iriam acabar mal, pois não passaríamos pelos processos necessários para chegar ao amadurecimento e acabaríamos nos perdendo. Por isso, entenda que tanto o sim quanto o não de Deus visam o melhor para você. Da mesma maneira, na criação de meus filhos, eu não dizia sim a tudo que me pediam, pois nem sempre o que eles desejavam era o melhor para a vida deles. A partir de hoje, busque alinhar seu coração ao do Pai por meio de um relacionamento profundo e sincero, e saiba que no tempo certo Ele intervirá e você viverá o seu milagre. Então a mensagem de hoje é: há milagres para quem crê. O milagre que o pastor Júnior Rostirola, que escreveu esse devocional Café com Deus Pai, nesse dia 21 de março, fala sobre a multiplicação dos pães. Havia uma multidão nessa passagem bíblica de Mateus, no capítulo 14, que estava ouvindo as palavras de Jesus. E os discípulos chegaram até Jesus e disseram para ele: Mestre, já está escurecendo. Manda essa multidão embora, pois não há o que comer aqui, para que possam ir às suas casas, para que comam e não desfaleçam. Mas Jesus disse para os seus discípulos: Dai vós a eles de comer. Então, eles olharam e disseram: Mas são muitas pessoas. Então, Jesus perguntou a eles: O que tendes? Eles procuraram entre as pessoas e encontraram um menino que tinha um cesto com 5 pães e 2 peixes. O texto que foi lido aqui fala de 2 peixes, mas na verdade existem textos que dizem que eram 2 peixinhos, que eram 2 peixes pequenos. Mas ele disse: Dai-me aqui. E quando Jesus recebeu aqueles pães e aqueles 2 peixes pequenos, ele olhou para o céu e deu graças. Vamos ler aqui novamente o texto, que está aqui no destaque de hoje. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Quando nós lemos esse texto, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, o Senhor quer que eu e você fiquemos sentados na grama. Grama aqui traz uma representação de um lugar calmo. Quando nós vamos para um local onde existem águas,
onde existe um gramado, nós temos a chance de nos assentar, de olhar para a natureza, de olhar e nos acalmar da correria do dia a dia. Grama aqui fala a respeito de um lugar calmo, de um lugar tranquilo. O Senhor está dizendo, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. O Senhor está ordenando que eu e você fiquemos calmos, que nós vençamos a ansiedade, que nós vençamos a preocupação, que nós não fiquemos com os problemas nos nossos pensamentos, pensando como que vamos fazer para resolver esse ou aquele problema, mas que venhamos a sentar, como a multidão estava aqui sentada, ouvindo a palavra de Deus. O Senhor quer que você fale com Ele, diga a Deus como eu posso ser um pai melhor, como eu posso ser uma mãe melhor e resolver esse problema que o meu filho, que a minha filha está passando. Como que eu posso ser um profissional melhor? Como que eu posso resolver aquele problema que está ali no meu trabalho, que está gerando inquietação na minha liderança, nas pessoas à volta? Como eu posso resolver aquele problema na igreja para ajudar o meu pastor, o meu líder, na célula, para resolver essa situação e ajudar aquela pessoa que precisa? Como que eu posso aumentar os meus rendimentos porque as minhas despesas estão aumentando e o custo do arroz, do feijão, do ovo, da carne, do seguro está aumentando e eu preciso vencer essas contas. Como que eu faço para alcançar a provisão de Deus? Veja que esse texto fala justamente de um povo que estava no deserto e que estava sem alimento, mas mesmo assim Jesus disse, dele ordenou que a multidão se assentasse na grama. O Senhor ordenou, ele deu ordem, fiquem calmos, tenham confiança, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, e se ele é o meu pastor e o seu pastor, então nada faltará. Essa é a primeira parte, ordenou que a multidão se assentasse na grama, ordenou que a multidão ficasse quieta e ouvindo as palavras dele, para receber as ordens e os comandos dele. Segundo ponto, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças. É a segunda parte aqui. O que ele fez isso para nos dar um exemplo. O que você tem hoje que você pode apresentar a Deus? Seja agradecido por aquilo que você tem. Ou seja, o primeiro passo, sente-se na grama, fique calmo. O segundo passo, olhe à sua volta. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão para que você possa apresentar a Deus? Nós vemos que quando o profeta Elias chegou na casa de uma mulher viúva, ele disse para a mulher assim: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu tenho só um pouco de farinha para fazer um bolo para mim e para meu filho. E depois que eu preparar esse bolo, eu vou comer com ele e depois vamos morrer. E Elias disse: é só isso que você tem? Então você vai fazer o seguinte: tira um pouco da farinha e faz um bolo pequeno para mim primeiro. Depois você faz um bolo para você e para o seu filho. E ela obedeceu à voz do homem de Deus, preparou um bolo pequeno, ele comeu, depois preparou um para ela e para o filho dela, e depois ele disse para ela assim: agora você não terá falta de farinha na panela, e o azeite na botija se multiplicarão na sua vida. E aquela promessa aconteceu na vida daquela mulher, e houve multiplicação na farinha e no azeite, e eles comeram por muitos dias. O que essa história nos ensina? Que aquela mulher, ela tinha farinha só para ela e para o filho dela. Mas quando o homem de Deus, o profeta Elias, disse: tira um pouco e faz primeiro para mim, ele representava Deus. E ela disse: eu vou fazer isso. E dela obedecer a Deus, houve a multiplicação na casa dela. Aqui, na história da multiplicação dos pães, acontece a mesma coisa. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. O interessante é que nessa passagem era um menino que tinha isso.
Então, muitas vezes nós estamos como crianças, como meninos. Um menino fala de alguém que precisa de ajuda, de alguém que não tem todas as capacidades, que ainda está em crescimento, que ainda está em formação, que ainda está em preparação. E assim também eu e você estamos, se ficamos como meninos e nos achegamos a Jesus com aquilo que nós temos e entregamos a Ele com gratidão, dizendo assim: obrigado, Deus, porque eu estou no processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento com o Senhor, porque eu estou nesse relacionamento com o Senhor e eu dou graças por tudo que eu tenho. Então eu começo a partir os pães. O terceiro ponto: aquilo que você tem, você precisa transbordar. Aquele pouco que você acha que é pouco, que não tem, você precisa ajudar o próximo. Então, aquela mulher com o profeta Elias, ele chegou na casa da mulher e a mulher tinha o seu filho e apenas um pouco de farinha, que era só para ela e para o seu filho, ela compartilhou. Aqui também, Jesus pegou o menino, compartilhou os 5 pães e os 2 peixes. Então, Jesus partiu aqueles pães, ou seja, ele compartilhou, transbordou. Nesses 3 passos, em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Então, e houve, como todos sabemos, a alimentação de uma grande multidão por causa desses 3 passos. Então, descanse em Deus, agradeça por aquilo que você recebeu de Deus e compartilhe aquele pouco que você tem com as pessoas, mas compartilhe depois que você der graças a Deus. Compartilhe dizendo assim: Deus, eu tenho isso e eu te agradeço pelo que eu recebi e eu ajudo o meu próximo com aquilo que eu tenho hoje. Isso que você tem hoje pode ser uma oração, um conhecimento de um versículo, um conhecimento de uma palavra, uma roupa que você já não usa mais há muito tempo e que você pode ajudar alguém, você não vai usar mesmo e você pode transbordar na vida de uma pessoa. Existem várias formas de ajudar o seu próximo e que podem trazer milagres para a sua vida. Então a mensagem de hoje, dia 21 de março, do Café com Deus Pai, é sobre o milagre da multiplicação dos pães e nos fala que para alcançar milagre nós precisamos ter um relacionamento com Deus e ficar calmos, como que sentados na grama, ouvindo a voz dele. Segundo, nós precisamos ver e agradecer por aquilo que está à nossa volta, que já está nas nossas mãos. Segundo, ainda, nós temos que ser como crianças, como esse menino, que são puros e que não tem dúvida a respeito daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Ele é o nosso Pai. E terceiro, nós precisamos transbordar e ajudar o nosso próximo naquilo que nós temos recebido do Senhor, porque o transbordo é que faz com que o Senhor multiplique sobre a nossa vida. Um último ponto dessa mensagem dos milagres são para aqueles que creem é que Deus, ele vai fazer o milagre no tempo dele. Tenha paciência para aguardar o tempo dele. Existem coisas e coisas. Existem coisas que podem ser respondidas por Deus em 1 hora, coisas que ele responde daqui a 5 horas, coisas que ele responde daqui a um dia, daqui a 2 ou 3 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, e tem coisas que demoram um pouco mais de tempo. Se alguém pede, por exemplo, para cursar uma universidade de medicina, terá de passar por um processo de 6 anos. Se pede, por exemplo, projetos maiores, pode demandar um pouco mais de tempo. Você que está solteiro, você que está solteira pode estar buscando um cônjuge, um casamento. Isso demanda um tempo até que você amadureça para que esteja pronto para assumir esse compromisso. Então, os milagres, eles têm o seu tempo determinado. Tenha paciência para aguardar no Senhor. Agradeça pelo que você tem hoje. Seja como uma criança que ouve a voz do Pai e vá transbordando aquilo que você já recebeu, ajudando as pessoas à sua volta,
porque seguindo esses passos, agradecendo ao Senhor e compartilhando o que você já recebeu, você estará na direção certa do Senhor, sempre assentado na grama, ou seja, sempre na calma e ouvindo a voz do Senhor, os ensinamentos dele, como ele estava ensinando a multidão. Essa é a mensagem do Café com Deus Pai de hoje. A palavra aqui na lateral é: sua ação será determinante para o seu milagre. Sua ação será determinante para o seu milagre. Então, tome essas 3 ações. Tenha calma e escute a voz de Deus. Seja como uma criança que entrega tudo o que você tem a Deus e transborde sobre as outras pessoas o que você já recebeu, porque essas ações, essa forma de proceder, a sua ação, será determinante para o seu milagre. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 28 e a palavra-chave é milagres. O Senhor tem muitos milagres para operar na sua vida. Tenha confiança em Deus hoje, sempre e sempre. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.